Muitas pessoas não vêm à igreja. Se você tem problema, irmão, é tempo de buscar o Deus vivo Todo-Poderoso. É tempo de vir ao arraial. É tempo de dobrar o joelho aqui no altar. Se meu gigante é a falta de afetividade, então devo procurar exercitar, ser mais carinhoso. Se meu gigante é a baixa estima, então eu vou amar mais e cuidar mais de mim. Não abra mão das disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, jejum, comunhão dos santos, são indispensáveis na batalha contra os gigantes. Paulo falava aos Efésios que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra todos os principados e potestades. Em primeiro lugar, irmão, não brinque com o diabo. Ele está derrotado, como diz a luz da palavra de Deus. Agora, não brinque com ele, porque ele não quer saber se você é rico, pobre, preto, branco, amarelo, japonês. Se você bobear, ele vai passar por cima de você. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Sempre bom quando Deus nos permite poder voltar a essa casa. Aqui a gente se sente em casa, porque aqui a gente conhece muitos irmãos que passaram também pela Igreja Batista dos Povos. Hoje eu fiquei muito feliz lá de manhã. Tivemos um culto lá de pregação da palavra, de cura, né? Veio um pregador do Rio de Janeiro. E aí a igreja estava muito cheia de manhã, mas eu fiquei muito feliz por poder rever uma pessoa que também passou pelo nosso ministério e que há muito tempo a gente não via, e ela estava lá. Depois, quando cheguei em casa, eu fiz questão de escrever uma palavra de agradecimento, porque são pessoas que ajudaram também na organização daquela igreja, entendeu? Fizeram parte da história daquela igreja, e a gente tem que respeitar essas pessoas, mesmo quando ela não pertence mais ao ministério, mas quando ela passou, ela pode deixar lá um tijolinho para construir aquele ministério. Então eu fiquei muito feliz de ver essa pessoa, e hoje aqui eu estou vendo pessoas aqui, eu me sinto em casa, porque eu conheço todo mundo aqui, que são pessoas que a gente ama. Sem perder muito tempo, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero ler do verso 23 até o número 33. Livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero ler do 23 até o 33. Diz assim: Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou Vale de Bacol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. A cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto do Pará. E Cádiz, deram-lhes conta, e eles e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso,
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus e habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e de modo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak não são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos os teus olhos. Amém? Amém. Tome seu assento. Nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos algumas situações que nós vamos extrair deste texto muito conhecido. Aliás, essa é uma mensagem que faz umas 2 semanas atrás eu pude pregar lá na minha igreja, e Deus deu uma revelação assim muito poderosa nesse texto, demais conhecido para os irmãos. E esse texto tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Você sabe que aqui fala que os espias foram enviados por Moisés para espiar uma terra. E quando eles chegaram lá, eles trouxeram um relatório. Eles viram que a terra era muito boa, que os seus frutos eram muito bons, os cachos de uva eram enormes, mas eles perceberam que humanamente, aos seus olhos, não era possível possuir aquela terra, porque eles estavam olhando as dificuldades. Eles viram que os moradores eram de alta estatura, que os obstáculos eram grandes, que o povo era gigante. E eles então, quando voltaram com o relatório, eles vieram simplesmente trazendo um relatório do qual trazia para Moisés muito pessimismo. Em outras palavras, olha, vamos desistir disso aqui, porque isso aqui não dá para nós. Tem tudo de bom lá, mas na verdade isso não dá para nós. Presta atenção no que eu quero falar aqui. No nosso dia a dia, como também dentro da obra de Deus, nós sempre vamos encontrar pessoas que vão simplesmente ter um espírito de pessimismo. Vão dizer para o seu pastor que vai apresentar um projeto de evangelismo, de crescimento para a sua igreja. Vão, de alguma forma, colocar obstáculos. E esse tipo de pessoa tem em qualquer igreja.
Tem na Assembleia de Deus, tem na Batista dos Povos, tem na Batista Livre, tem no Mevan. Aonde você quiser, você vai encontrar pessoas que de alguma forma ela vai simplesmente tentar impedir você de avançar, de acreditar, de conquistar. Elas vão sempre colocar obstáculo. E eu tenho um ditado comigo, que você tem que andar com pessoas que pensam como Deus pensa, que agem como Deus age. E se você tem andado com pessoas que querem roubar sua fé, quer roubar sua esperança, quer roubar o seu sonho, fuja dela. É melhor você dobrar o seu joelho, abrir a porta do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e estar diante da presença do Deus vivo Todo-Poderoso, porque quando assim você o faz, você está diante do céu aberto. Vou repetir. Quando você tranca a porta do seu quarto, e não tem ninguém para atrapalhar você, para tentar roubar a sua fé, quando você assim o faz, eu quero dizer que quando você faz assim, já é meio caminho andado, porque o céu já estará aberto dentro do seu quarto mesmo. Porque ali você não vai ter palavras negativas de ninguém, ninguém vai tentar roubar sua fé. Você estará falando com o Deus vivo Todo-Poderoso, porque vai ser Ele que vai te dar graça, que vai te dar unção, para que de alguma forma você possa seguir em frente e acreditar que tudo é possível aquele que crê. Então, quando eles voltaram com aqueles discurso pessimista, a maioria, e é sempre assim, irmão. Na hora que você apresenta um projeto, você vai encontrar aquelas pessoas que observam, você vai encontrar aquelas pessoas que vão colocar defeito naquilo que está fazendo, mas vai encontrar pessoas também daqueles que não estão observando. Elas colocam a mão na massa e falam, vamos fazer. São aquelas pessoas que não vão por aquilo que as pessoas estão falando. Elas vestem a camisa do seu ministério, elas acreditam no sonho e elas, de alguma forma, vão ser um canal da graça de Deus para fazer acontecer. Quando eu falo isso, eu não estou falando de grandes projetos. Eu sei que algumas semanas atrás, vocês fizeram aqui um trabalho para criança, não foi? Vocês pegaram um grupo de irmãos, apresentaram uma ideia, um projeto e aconteceu, sim ou não? Sim. Porque é assim que funciona. Só que aí começaram a colocar obstáculo. Não posso isso, porque isso, porque aquilo. Não vou na igreja porque está frio. Não vou na igreja porque o meu filho, meu neto está doente. Mentira. Lá no Japão, meus queridos, um dia eu estava lá na casa da Vera. A primeira vez que eu fui lá na casa da Vera, no ano de 2000. A Samira era pequenininha. E ela estava com febre, porque na época que eu fui lá estava um frio. E aí a Vera ligou para a escola e falou com a professora e disse assim, olha, a minha menina está doente e hoje ela não vai. Sabe o que a professora falou? Ok, dona Vera, não tem problema, daqui 1 hora eu estou aí, vou fazer uma visita para ela. Por que eles fazem isso? Porque lá você não pode mentir. Quando deu 1 hora eu vi a professora, tocou a campainha, entendeu? Chegou com um embrulho na mão, porque quando você faz uma visita lá no Japão, de preferência você sempre tem que levar uma coisinha, uma lembrancinha. E ela chegou lá com refrigerante,
com agrado, para ver se era verdade que a Samira estava doente. Porque quando você vai passar num caixa eletrônico, lá no caixa do mercado, 8, 9 horas da manhã, se perceber que uma criança de 5, 6 anos, 4 anos está com a mãe naquele horário, a moça do caixa vai perguntar para você por que a menina está lá na escola, está no mercado naquele horário. Porque o governo ensina que o lugar da criança naquele horário é na creche, é na escola. E se a sua resposta não for convincente, ela vai pegar o celular, vai ligar, e daqui a pouco vai vir um carro que você pensa que é igual polícia. Uau, 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 uau. Vai lá no mercado para enquadrar a mãe da pessoa que está mentindo. Porque você vai ter que justificar por que ela está lá. Então as pessoas ficam colocando obstáculos. Eu não vou na igreja porque é muito longe. Eu não vou na igreja porque meu filho está doente, a gente sabe que não é. Não vou dizer que isso não possa acontecer. Coloca um monte de obstáculo para não ir. E aqui, num determinado momento, quando alguém começou a colocar todos os empecilhos para conquistar aquela terra, alguém se levantou. Porque eu louvo a Deus, porque Deus vai sempre levantar alguém que pelo Espírito Santo vai dizer alto lá. Vocês estão dizendo isso, mas eu creio que o meu Redentor vive. Os gigantes lá, eles são fortes. As pessoas que são de grande estatura, mas isso não impede eu de acreditar que tudo é possível àquele que crê. Se Deus me levou lá para espiar a terra, é porque Deus tem um propósito. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o meu e o seu Deus é um Deus que tem propósito. E que Ele, se mandar você espiar uma terra, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, nesta noite, Deus vai abrir, vai tirar a escama dos seus olhos, vai mostrar para você que os gigantes são realmente enormes, mas Ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu aquele que vou dar vitória para vocês, sou eu aquele que vai dar graça para vocês enfrentar os gigantes. Nesta noite, eu quero compartilhar algumas situações relacionadas a esse texto que nós precisamos extrair e trazer para a nossa vida. Primeiro, no meio desse grupo aí, irmão, além das pessoas que estão palpiteiras, que vão dizer: essa igreja não vai para frente, você não tem capacidade para ir, você não tem capacidade para nada. Eu não estou falando só de igreja não, eu estou falando da vida pessoal. Primeiro são os acomodados, é aquele que espera tudo cair do céu. Ele até tem anseios, mas ele não consegue sair do lugar. Você já viu falar? Eu sempre falo do crente enceradeiro, entendeu? A enceradeira, você vai, ele roda, ele não sai do lugar. Ele está acomodado. Sabe por quê? Hoje essas cadeiras aqui estão um pouco vazias. E eu não quero dizer que isso aqui é só problema desta igreja não. Lá na Batista dos Povos também tem. 35% da Assembleia de Deus, dos membros da Assembleia de Deus, de igreja grande, até de que passa na televisão, não estão indo mais na igreja, porque elas estão acomodadas. Pastor, por que aconteceu isso? Muito simples. Em 2020, março de 2020, o mundo, através lá das organizações internacionais, anunciou que o mundo estava diante de uma pandemia.
apareceu um vírus chamado Covid-19, que todos os médicos do mundo, do planeta Terra, que estudaram 10 anos a medicina, não souberam enfrentar ele. Esse vírus veio, deu um murro na cara de todo mundo, de médico, da população, de rei, de presidente, de rainha, e todos ficaram prostrados aos pés desta doença maldita, que ceifou milhares de pessoas ao redor do mundo. Aqui no nosso país também levou pessoas queridas. Da minha igreja levou o diácono Luiz, que até agora, irmão, eu tenho saudade e sinto falta dele. Ninguém imaginava que ele ia pegar essa porcaria desse vírus. Estava tudo normal com ele. Toda vez que eu chegava lá na porta, ele falava: pastor Mocezinho, paz do Senhor. Eu falava: tudo bem com o senhor? E ele dava aquele sorrisinho, e sempre, todo domingo, ele repetia: vai Corinthians. E eu pegava e falava: vai Corinthians. Mas aí também falava para ele: mas a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Porque eu trouxe para os santos. Eu tenho saudade disso. Depois perdemos lá um jovem, filho do pastor Itamar, num assalto, que foi assassinado. Fabiana Anastácia, enfim, tantas pessoas. Só que aí o que acontece? Todas as igrejas fecharam as portas. O Brasil, o povo ficou trancado em casa, porque os governos disseram: fica em casa. E aí o que acontece, irmão? Uma igreja como essa, como a Batista, como a Assembleia, os membros ficam em casa, as empresas ficaram tudo fechadas. E aí começam os problemas: água para pagar, boleto para pagar, luz para pagar. As igrejas também têm aluguel para pagar, entendeu? Uma grande igreja de um apóstolo muito conhecido em São Paulo teve que fechar muitas igrejas por falta de pagamento, porque não tinha para onde tirar. E aí o que vai fazer? Aí então surgiu a ideia de se inventar a tal da live. Vamos fazer a live. Só que todos os pastores, irmão, todos, incluindo eu, de toda a denominação, não tinha experiência para fazer uma live. Sabe por quê? Eu estou aqui pregando para vocês. Eu estou vendo vocês. Mas quando você vai fazer uma live, é como se fosse um estúdio de televisão. Se você não sabe, esse que vos fala aqui, já foi cantar no Bolinha. Eu fui cantar no Raul Gil, com 16 anos. Você tem que saber se comunicar com o que está aqui e com o que está do outro lado. E essa é a dificuldade. Eu fui fazer a primeira live com o Beto lá na casa dele, na sala dele. Ele teve que improvisar um mini estúdio lá. E nós, irmão, seja o que Deus quiser, começamos a falar. Apanhamos. E todo mundo começou a ter dificuldade por conta disso. Até você pegar experiência, e aí for melhorando, né? Agora não. As pessoas modernizaram. Tem igrejas agora, irmão, que tem medo de vir uma outra pandemia, já montaram um mini estúdio. Mas pastor, por que você está contando isso? Eu estou contando isso porque nesse período de 2 anos, o povo não veio na igreja. Mas o povo sabia que todo domingo, toda quarta-feira, talvez aqui na Batista Livre foi assim: olha,
não tem problema, às 6h30 eu vou sentar no sofá, eu vou pegar o meu celularzinho, porque eu não vou deixar de ter culto. O pastor Haroldo e a pastora Marisa estará falando e eu estarei na minha casa sentado no sofá. Ele vai pegar o violão, vai cantar louvores a Deus. A Marisa também vai trazer uma palavra. Se eu tiver dinheiro, não tem problema nenhum, porque lá vai aparecer o Pix. Para que eu vou sair da minha casa para ir na igreja? Primeiro porque já não pode, não tem problema nenhum. Eu pego meu celular e eu simplesmente clico lá, digito o NPJ da igreja, sei lá, que vocês usam, e aí eu mando a minha oferta, o meu dízimo e acabou. E isso foi acontecendo, e as pessoas foram acostumando. Aí as coisas foram melhorando, o tempo foi passando, veio a vacina, aos poucos a economia foi voltando, ainda não está na normalidade total, as igrejas começaram a voltar, mas o que acontece, irmão? Acontece que até agora, nós estamos na normalidade, você não precisa usar mais máquina, não tem nada, mas mesmo assim, por mais que você compre equipamentos novos, que você compre um teclado, que você mude a igreja de lugar, que você pinte a igreja de branco, de preto, o que você quiser. Muitas pessoas não vêm à igreja, porque ela fica pensando assim: o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui em casa, não preciso gastar combustível, não vou ter preocupação com o meu carro de ser roubado. E isso significa o quê? Frieza espiritual. Elas acham que simplesmente, sentado lá na casa dela, ela simplesmente vai ouvir o culto e está tudo certo. Não está. Sabe por quê, irmão? Eu sonhava em poder voltar a ter a oportunidade de experimentarmos isto aqui que nós estamos enfrentando aqui. É você olhar para o irmão e saber que ele está ali, sem máscara, e que daqui a pouco, quando terminar o culto, eu vou poder descer aí, irmão, e pegar na mão, te abraçar, como diz o meu tio cearense, dar um cheiro. Meu tio é cearense. Faz parte o contato. Não adianta esse negócio: eu estou aqui na minha casa, eu não preciso. Não, irmão, isso é frieza espiritual, você está acomodado. Você sabe que a crise veio, destruiu a questão financeira, você perdeu o emprego, talvez o seu negócio. Você sabe até que o seu casamento não vai bem, porque, irmão, você imaginou, 2 anos, o marido olhando para a casa da mulher, para a cara da mulher, e a mulher para a cara do marido. Entendeu? O que fazer? Vamos jogar baralho? Dominó? Você vai tentar de alguma forma observar essa situação, e vai chegar uma hora, irmão, que não vai dar. Vocês já fizeram de tudo para tentar conviver. Aí, irmão, agora vamos brigar. E aí, nesse período, infelizmente, muitos matrimônios, casamentos acabaram. Muitas pessoas estão acomodadas, porque agora, quando as coisas estão ao pouco voltando à normalidade, tem muitas pessoas que estão pensando que as coisas vão cair do céu. Tem muitas pessoas que ficaram pensando assim: não, a política vai resolver. A política não vai resolver. Deixa eu dizer eu já vou logo aqui ao assunto. Eu disse lá na minha igreja, quarta-feira, quando preguei,
que a solução para os nossos problemas do Brasil, da América, dos países aqui da América do Sul, da Europa, não é o Biden, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Macron, não é ninguém. A esperança para o mundo está na presença do Deus vivo todo-poderoso, porque o governo justo e verdadeiro vem dele. Você tem que botar isso na sua cabeça, porque a crise ela é geral. Eu estou, nesses dias, aproveitando a visita da minha amiga, pastora Daniele Molina. Eu não sei se uma vez já falei, ela era do Equador. Deus me usou para pregar no Equador, numa igreja muito grande lá do Equador. Eu nunca preguei numa igreja tão grande como aquela. Falaram para mim assim: você vai pregar na igreja do apóstolo Pozeda. É uma igreja Unidade da Fé, é uma das maiores igrejas que tem. É quase o tamanho dessa Universal aí. Falaram para mim: você vai pregar no culto das 8, depois você vai pregar no culto das 10, e depois você vai pregar no culto das 14 horas. Saía um povo e entrava um povo, uma multidão. E aí num dia lá, eu estava no segundo culto, eu fui trazer uma palavra de evangelismo, de missão. Aí eu vi uma moça, tudo chique, sabe, uma mulher muito produzida, aquele monte de gente veio para frente, e eu vi que ela ficou ali, ó, chorando, e ela tudo estilosa. Eu falei: meu, essa mulher, eu falei, ela deve ser uma madame. Aí depois ela veio conversar comigo e falou assim: olha, eu sou teóloga, mas eu não tinha mais força, eu não tinha vontade para ir em igreja nenhuma. Eu sou uma mulher que fala vários idiomas, eu já trabalhei na embaixada do Equador, eu sou casada com um equatoriano, eu sou brasileira, mas eu tenho dupla cidadania. Se eu quiser ser equatoriano, eu sou. Se eu quiser brasileiro, tudo. Mas num dia antes, eu estava desesperado, e aí eu olhei no Facebook, e aí eu descobri que um pastor brasileiro ia pregar nessa igreja. E aí uma voz falou para mim: vá lá. E tudo que você pregou era para mim. Depois ela me levou para a casa dela, eu conheci um condomínio fechado, o marido dela, um homem engenheiro, muito bem sucedido. E aí hoje ela é uma pastora, e essa semana eu encontrei ela, que ela trouxe para mim uns regalos, né? Trouxe uns regalos, saímos para bater papo. Mas a verdade é que ela está vindo embora com o marido e as crianças, porque o Equador está dominado pelo crime organizado. 14 milhões de pessoas lá, está uma verdadeira baderna, não tem emprego, mesmo voltando a economia, está difícil, e eles estão vindo embora. Por quê? Porque eles oraram: vamos voltar para o Brasil. As coisas não vão cair do céu, entenda bem. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja Biden, ninguém vai dar nada para você assim de mão beijada. Tem coisas que eu e você temos que fazer. Pastor, mas como que nós vamos fazer? Vamos orar, porque nós temos a mente de Cristo. Você sabe que nós vamos ter que reinventar? Não dá de um jeito, irmão, vai de outro. Não dá para trabalhar numa área aí agora, porque, irmão, mudou tudo. O Haroldo é um microempresário, ele sabe disso, irmão. Agora é diminuição de custo, home office, trabalhar em casa. Na prefeitura de Santo André Assis, tem muita gente que não sai de casa não, eles trabalham de lá. Diminuição de custo. O mundo está mudando. Só que tem muitas pessoas acomodadas, achando que as coisas vão cair do céu. Não vai cair do céu. Nós temos que suar a camisa, nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte. Agora eu tenho uma notícia para você: se você nessa noite sair do comodismo,
Deus vai te abençoar. Amém. As portas, elas vão se abrir. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas que vai acontecer, vai. Mas nesta noite, primeiro, Deus quer nos libertar de sermos acomodados. A segunda coisa é que nós vamos encontrar o tal do crente turista. São pessoas que parecem ter vindo ao mundo a passeio, não tem a menor responsabilidade com coisa alguma, irmão. Nós estamos ainda enfrentando problemas terríveis. Mas tem muitas pessoas que parece que estão fazendo um turismo aqui na terra, entendeu? Elas não têm noção da gravidade. Mas em nome de Jesus, nesta noite eu creio, pela fé, quero crer que aqui não tenha ninguém turismo. O que Deus quer que nós façamos nessa noite é ter consciência que o quadro é grave, que a situação é grave, mas que independente de pensarmos assim, nós temos que tomar uma posição e entendemos que você não está aqui simplesmente para ver a banda passar. Nesta noite eu estou falando para pessoas que têm a marca da promessa. Você é templo do Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, e Deus não vai permitir que você esteja vendo as pessoas indo ao fracasso, à destruição, à falência, e não vai fazer nada. Não. Nesta noite Deus está trazendo essa palavra porque Ele quer acordar você para a realidade. Você não pode ficar vendo o diabo ficar pintando e bordando e você achando que não tem nada a ver com isso. Você tem, sim, Senhor. Porque se nós somos povo de Deus, nós somos chamados para fazer a diferença na face da terra. E eu não quero fazer turismo e eu não quero ser uma pessoa acomodada. Terceiro, nós temos otimista. É aquele que nunca vê o lado negativo de nada. Para ele tudo vai dar certo. Não existem dificuldades nem problemas que não podem ser superados. É bom. Irmão, por mais que seja difícil a situação, seja otimista. Nunca perca a esperança de que tudo pode ser mudado para a glória do nome do Senhor. Está escrito aqui na Bíblia que o Evangelho é Evangelho de boas novas. Quando você liga a televisão, a gente não tem mais o que assistir, porque é só notícia ruim. Você liga o rádio, só notícia ruim. Até para assistirmos programas evangélicos, está difícil, irmão. Dá para contar no dedo aquilo que a gente possa ouvir e assistir. Está difícil de ouvir. Porque parece que as pessoas não creem mais em nada. E aí quando começa a absorver da Atena, Cidade Alerta, essas coisas, e os principais jornais, porque elas começam a colocar só coisa, ó, não vai dar. E fulano brigou com fulano, e daqui a pouco não brigou mais, é uma salada. E aí nós ficamos aí brigando, até no meio da política com um ou no outro. E aqueles que pegaram, tocaram fogo, gente, vão ficar. Agora há pouco mesmo, aqueles que falaram assim, vote em fulano, incentivaram, arrumaram uma confusão danada. Agora à tarde alguns já estão tomando cafezinho lá em Brasília, já mudaram de lado, sabe por quê? Poder. E aí quem fica com a cara de tacho somos nós, a igreja. Mas nessa noite Deus está alertando para a realidade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos ser voz profética e vamos continuar pregando
que Jesus é bom e o diabo não presta. Nós vamos continuar anunciando que ainda há esperança para aquele que crê. Nós vamos continuar pregando que esse evangelho aqui é verdadeiro, a palavra não muda. Nós temos uma Constituição brasileira que foi promulgada em 1988, mas ela já está parecendo uma lista telefônica. Ela já foi mudada e diz que vão mudar mais ainda. Mas eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus, para dizer que esta Constituição aqui, ela jamais mudou, ela continuará sendo verdadeira. Aquilo que é pecado vai continuar sendo pecado, aquilo que é justo vai continuar sendo justo. Aqui neste livro aqui santo, nesses 66 livros da Bíblia, tem solução para o seu casamento, tem solução para transformar o mundo, até lições, até para economia tem aqui dentro se você estudar. Eu vim aqui dizer para você que a esperança é Cristo, que o modelo é Cristo. O modelo de casamento para você não é de Bolsonaro, não é de Lula, não é de Biden, não é de ninguém. O modelo para restaurar o seu casamento é o modelo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um compromisso com Deus e a sua palavra, e nós temos que ser otimistas. Antes de vir para cá, para vocês verem a gravidade que está as coisas, estava me preparando, meu sobrinho, alguns conhecem aqui o Danilo, ele falou: titio, eu tenho uma amiga minha que está noiva de um rapaz dentro da congregação cristã do Brasil. Eu falei: ok. Uai, se ela está noiva, ok, foi tudo bem. Ela está pronta para casar. Acontece que lá no trabalho dela, ela conheceu uma moça, e quando ele olhou para a moça olhou para ela começou a sentir uma atração para a moça. Titio, isso é demônio, não é? Eu falei: claro que é. Posso trazer ela aqui em casa para o senhor orar? Eu falei: pode, demorou. Irmão, você pode andar com o cabelo aqui, porque eu sei que ela usa cabelo comprido. Você pode andar muito bem vestida, de saia comprida. O diabo não quer saber se você anda como se fosse uma crente santarrona. Se você bobear, ele vai passar por cima de você, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nós da Igreja de Cristo, nós somos nesta noite, vamos ser cheios do Espírito Santo, porque a unção de Deus veio para libertar os cativos, e eu quero ser usado por Deus para expulsar o capeta desta moça, porque a igreja dela, entendeu? É uma igreja abençoada, eu não falo mal de igreja nenhuma. Ah, mas é seita. Eu não quero discutir essas coisas se é seita. A adventista é seita. Não, eu me converti na adventista, irmão. Meus avós eram adventistas, a minha mãe é adventista. Foi lá que pregaram o evangelho para mim. Isso é coisa de Deus. Eu tenho que cuidar da minha alma, porque eu sei que Jesus um dia vem buscar a igreja de Cristo. E eu tenho que ser um canal da graça de Deus para expulsar o demônio dessa moça. Falei para ele: pode chamar ela aqui. Nós vamos expulsar esse demônio e ela vai casar com esse rapaz. E esse espírito do lesbianismo, do homossexualismo vai sair lá do trabalho dela. No nome de Jesus. Mas nós temos que ser otimistas. Não podemos acreditar no homem, mas você tem que acreditar no tamanho do seu Deus. Quarto, nós temos também o pessimista. É o contrário do otimista. Para ele tudo é difícil, impossível e não vai dar certo. Se você pensa assim nessa noite, eu quero repreender isso no nome de Jesus. Vai dar certo para você, sim senhor. Mas pastor, a luta está grande, está demorando demais, irmão. Tudo tem o seu tempo. Desde que tudo que você pretende na sua vida tenha um propósito. Está escrito lá em Eclesiastes. Lá fala que tudo tem um tempo, mas não é para qualquer coisa que não tenha propósito.
Se tiver um propósito, e você estiver alinhado com o propósito de Deus, você pode ter certeza que a porta vai se abrir o mais rápido possível na sua vida. Outro lugar é aquele que é realista. Ele enxerga a dificuldade, mas ele não entrega os pontos. É aquele que tem noção da coisa, da gravidade do problema, mas ele não abre mão, ele continua acreditando. Ezequiel, Deus os transportou até ele ao vale de ossos secos, mostrou para ele a realidade. Ele viu que lá os ossos eram sequíssimos. Porque, irmão, quando Deus leva você numa batalha, Ele não joga você na mão. Ele leva você para mostrar a realidade do lugar onde você está colocando o seu pé. Entendeu? Deus fala: meu filho, você vai entrar aqui, o quadro é esse, estou te mostrando. Só que aí depois que você viu que o negócio é difícil, que o quadro é caótico, que aos seus olhos o milagre é até impossível, aí Deus pergunta para ele: pode esses ossos reviver? Pode o seu casamento ser restaurado? Pode Deus abrir a porta para você de emprego? Pode Deus libertar sua família? Pode Deus restaurar por completo a sua empresa, os seus sonhos? Nesta noite o Espírito de Deus está perguntando, porque tem muita gente que bate no peito e fala: eu faço e aconteço. Você não faz nada. Sabe por quê? Porque tudo é dele, a unção vem dele, o poder dele, a graça é dele, essa igreja é dele. Você pode pintar a igreja de preto, branco, amarelo, você pode apresentar o projeto da igreja do Mevan, lá de Santarém. Você pode apresentar o projeto que for, se não tiver em linha com Deus vivo todo-poderoso, não tiver a chancela do Deus vivo todo-poderoso, se não tiver a unção do Deus vivo poderoso, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vim nesta noite para dizer que quando Deus entra no negócio, quando Deus fala: eu estou neste negócio, não há demônio, não há capeta, não há nada no inferno que vai impedir o agir de Deus. Você que entrou aqui nesta noite, eu quero dizer para você que ainda há esperança para você, porque o filho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré, ele está entrando neste negócio, e quando ele entra no negócio, as coisas acontecem para a glória do nome do Senhor. Quando o Senhor entrou na cidade montado naquele burrinho, diz que o burrinho tinha que ser 0 quilômetro, ele nunca tinha sido usado. Jesus entrou na cidade montado naquele burrinho. Depois que Jesus saiu, desceu do burrinho, o burrinho ficou famoso, sabe por quê? Porque Jesus estava montado nele. Você sabia que todos nós somos uns burrinhos? Porque enquanto Deus comanda a sua vida, sabe o que acontece? Deus faz de você famoso. Agora, o dia que Deus não é na sua vida, irmão, quando Deus deixa você e não está mais na sua vida, acabou a sua fama. Porque tem muito pregador que bate no peito, faz, acontece. Ele faz enquanto Deus está na vida dele. Mas a hora que ele quer aparecer mais do que Deus, irmão, coitado, já era. O burrinho virou uma pessoa normal. Por isso eu quero profetizar nessa igreja aqui, que nós temos que ser humildes, porque Deus vai fazer, mas a glória tem que ser dele, porque tudo vai dele, a unção vem dele. O nome de Jesus vai ser sempre exaltado. Qualquer cura que vai acontecer aqui,
Não é porque o pastor Haroldo orou, a pastora Maria orou, não. É porque o médico dos médicos agiu. Tudo vem dele, irmão. Os dons não somos nós, é dele. Quais os gigantes que nos ameaçam? Primeiro, o momento que nós estamos vivendo aqui, o maior gigante que eu vejo no dia a dia, que está atacando muitas pessoas que estão aqui, é o gigante que age nas nossas emoções. Primeiro, baixa autoestima. Pode estar relacionado à aparência física ou sentimento de incapacidade. Irmão, a crise é tão grande que o diabo começou a trabalhar na vida de sentimento de muitas pessoas. A pessoa olha no espelho, já não se acha mais bonita, começa a colocar defeito aqui, ninguém gosta mais de mim, eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela, já ouviu essa história? A pessoa tem autoestima, ela não tem mais prazer de olhar no espelho, simplesmente de arrumar o seu cabelo, cuidar da sua pele. E isso é para homem, irmãos, porque sabe de uma coisa? Uma das áreas que está mais ganhando dinheiro no mundo também atinge os homens. O pessoal fala que as mulheres andam com a bolsa cheia de creme da Victoria's Secret, mas muitos homens também estão usando a maletinha, estão se cuidando também. Mas tem muitas pessoas que deixam de se cuidar da aparência física. Mas nessa noite Deus vai te libertar disso aí, porque você é templo do Espírito Santo, você é a imagem e semelhança do Deus vivo, todo-poderoso, e Deus vai te renovar nesta noite. Segundo, a autoestima é a visão que temos de nós mesmos. Que visão você tem nesta noite? Se você está cabisbaixo, eu creio nesta noite que Deus vai te tocar e você vai mudar. Terceiro, a ansiedade é considerada também o mal do século. As pessoas esperam que as coisas vão acontecer de uma maneira rápida. Não, irmão. Tem coisas que Deus tem o poder simplesmente num estalo fazer acontecer. Já viu falar do de repente de Deus? Eu vim aqui nesta noite para dizer, eu sei que você está ansioso, eu sei que você está preocupado, mas eu vim aqui para dizer que o de repente de Deus ainda vai acontecer na vida de pessoas aqui. Amém. E o de repente de Deus é coisas que é realmente de repente. De repente a porta se abre. De repente fulano casou. De repente fulano mudou de estado, mudou de cidade. Irmão, o reboliço é grande. Há uns anos atrás, eu sou amigo de uma pastora lá de Goiânia, pastora Tina, e eu lembro que no ano de 95, 96, eu convidei ela para ir na vigília de Xerém, no Rio de Janeiro. E ela é uma mulher que tinha um ministério muito profético. A casa dela era frequentada por uma média de 200 pessoas por dia. Era um entra e sai de pessoas lá em Anápolis. E aquele monte de louça para lavar. Ela não tinha nem tempo para cuidar dos seus filhos, tudo pequenininho. O marido dela caminhoneiro. E aquele povo, gente do dinheiro, chegava lá, só queria ouvir ela pregar o evangelho e profetizar. E o que ela profetizava acontecia mesmo na vida das pessoas. Aí eu falei para ela, pastora, vamos comigo? Aí ela falou para o Paulo, o marido dela, ele pegou, encostou a carreta e eles foram de ônibus. Quase 20 horas, irmão, de Anápolis até o Rio de Janeiro. Ficaram na casa de uma irmã lá. Aí eu lembro que quando nós chegamos na vigília de Xerém, Jorginho de Xerém disse para ela assim, na hora de apresentar ela, da onde a senhora é?
Ah, eu sou lá de Anápolis, Goiás. Ele falou, presta atenção. Daqui 3 meses eu vou colocar um caminhão na porta da sua casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou, como se fosse num sopro. A sua mudança vai ser colocada no prazo de 3 meses em cima desse caminhão. E você vai para a capital. E você vai morar num bairro nobre. E descreveu a casa dela. Sua casa vai ser assim, 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 assado. Vou trocar a sua mobília. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque essas pessoas aqui se acomodaram. Não querem saber de buscar mais a presença de Deus. Só querem que você profetiza para eles. Acabou. E ela falou, como é que vai acontecer isso? E ela voltou para Nápoles. Em menos de 3 meses, doutor Roberto, um dos homens mais ricos que tinha lá no setor Jaó, um dia chegou para ela e falou assim, pastora, aluguei uma casa para a senhora. Ela falou, como? Mas eu não quero sair daqui. Aí ela lembrou, ela falou, eu fui no Rio de Janeiro, Deus disse que eu ia embora. Mas eu não posso pagar aluguel. Ela falou, não, mas quem vai pagar somos nós. Somos um grupo de empresários que já alugamos a casa da senhora. E onde é? No setor Jaó. Setor Jaó lá em Goiânia é algo parecido com o Alphaville. Só gente da alta sociedade. Até o Nelson Piquet tem casa para aqueles lados lá, mansão. E aí quando ela chegou, ela foi morar na casa que foi do apóstolo César Augusto, da Coinonia. E agora, como é que eu vou fazer com esses móveis? Não, vamos trocar todos os seus móveis, pastora. E trocaram mesmo. Aí ela simplesmente começou a morar numa cidade, numa casa abençoada, com uma mobília nova. Por que eu estou falando isso? O de repente de Deus aconteceu na vida dela. Porque enquanto ela estava lá, ela parecia uma enceradeira, ela profetizava, acontecia na vida de todo mundo. Mas quando Deus falou com ela e ela aceitou o propósito de Deus, as coisas mudaram. E ela está lá hoje. O ministério prosperou, ela já tem uma igreja grande, mas precisou Deus entrar no negócio e dizer que o de repente de Deus acontece. Eu estou falando isso porque o de repente de Deus vai acontecer na vida de pessoas aqui. Não se assuste não, que as coisas são rápidas. Gigantes materiais, falta de dinheiro. Este é um gigante poderoso que tem nos atormentado a muitos, é verdade. Só que eu quero hoje de manhã ouvir do pregador do Rio de Janeiro uma coisa muito importante. Dinheiro não traz a unção, mas a unção de Deus traz o dinheiro. Vou repetir. O dinheiro não traz a unção e você não compra a unção, mas a unção de Deus traz o dinheiro. Eu vim aqui nessa noite para dizer que a unção de Deus, ela vai se manifestar aqui, e ela vai trazer o dinheiro, porque através da unção o céu se move, coisas extraordinárias começam a acontecer. Doença, quem não fica doente, irmão, no meio dessa pandemia aí? Não estou te falando, tomaram vacina, mas tem muitas pessoas que estão depressivas, não tem mais vontade de nada, estão enfermas, doentes. Como também existem os gigantes espirituais, a falta de desejos pelas coisas de Deus. Tem pessoas que não acreditam mais em milagre, perderam a fé, perderam a esperança. Outra coisa, incredulidade. Há pessoas que sofrem com a falta de fé, querem crer no sobrenatural, mas têm muita dificuldade. Opressão é a influência direta do diabo na vida de uma pessoa. Opressão não é a mesma coisa que possessão. Como tem também elucidação. Pouco tempo depois de ter
saída do Egito, lugar em que Israel ficou 400 anos de escravo, Israel, sob a indiferença de Moisés, chega ao deserto de Cádiz, onde Moisés envia 12 espias, com o intuito de fazer reconhecimento da terra de Deus prometido para eles. São unânimes em afirmar a beleza e a fartura da terra. Eles constataram, irmão, que era tudo verdade. Só que um acreditou e outros não acreditaram, colocaram simplesmente dificuldade. À luz desse texto, nós temos que entender quais as atitudes que nós temos que tomar diante dos gigantes. Primeiro, reconhecer que eles existem. Primeiro lugar, irmão, não brinque com o diabo. Ele está derrotado, como diz a luz da palavra de Deus. Agora, não brinque com ele, porque ele não quer saber se você é rico, pobre, preto, branco, amarelo, japonês. Se você bobear, ele vai passar por cima de você. Ele não tem dó de ninguém. Uma vez eu fui no culto da irmã Celeste, aqui, próximo da faculdade de fundação. Era um culto numa casa. Eu vi um menino de 6 anos de idade. O diabo incorporou nele. E ele subiu na minha frente, assim como se fosse um Homem-Aranha. E os obreiros não pegavam ele. Pastor, isso é coisa da minha mente? Não, eu vi. Ele subiu com a maior facilidade, possuído por Satanás. Porque o diabo é assim. Tem muitas pessoas que brincam com ele. E não é tempo de estarmos brincando com as coisas de Deus. Se você tem problema, irmão, é tempo de buscar o Deus vivo todo-poderoso. É tempo de vir ao arraial. É tempo de dobrar o joelho aqui no altar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não pode ficar de braço cruzado, vendo o diabo tentar destruir a sua casa, a sua família, e você não fazer nada. Você pode sim. Eu não estou dizendo que você tem que pegar um cabo de vassoura e baixar o Guatambu, como diz lá em Goiás. Não, você vai dobrar o joelho na presença do Deus vivo todo-poderoso e vai dizer: eu não gerei o meu filho 9 meses, a minha filha 9 meses, entendeu? Para nascer, para ser escravo de Satanás, para ser um viciado nas drogas. Eu gerei o meu filho e a minha filha para ser um canal da graça de Deus aqui na terra. Ah, mas a minha filha fez um casamento errado, mas ainda tudo é possível aquele que crê. Eu sirvo um Deus que muda a rota de tudo, que muda a circunstância. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré e Ele está aqui nesta noite. Outra coisa, enquanto estivermos vivendo neste mundo, estaremos sujeitos a enfrentar alguns gigantes. Vários gigantes. A fome. Há uns 20 dias atrás, eu comentei com a pastora Marisa e o Haroldo, que eu sou amigo do Marcos Lemos. Quem conhece Marcos Lemos aqui? Muito bem. Ele congrega na nossa igreja, mas ele mora lá em Itaquera. Aí um dia ele pegou e falou assim: ô Momô, olha, eu fui convidado para ir num culto lá no Tatuapé. Eu falei: ah é? Que bênção. Ele falou: Momô, cheguei lá, é um bairro nobre. Toquei a campainha, entrei, eu tive que atravessar 3, 4 etapas para conseguir passar a barreira da segurança para entrar no apartamento. É um apartamento por andar. Lá dentro você faz Cooper.
Momô, vamos lá. Eu fui lá, Momô, cheguei lá, fiquei até meio sem jeito, só gente da alta sociedade. O dono do apartamento é do mercado financeiro, trabalha com a rica Ana Hickman. Tudo crente. Eu falei, e aí? Ele falou, meu culto foi profético, foi uma bênção, deixaram eu falar. Ah, é? E aí? Ah, amor, sei lá, Deus, o Espírito Santo me visitou lá, Deus fez uma obra tremenda. O dono da casa me chamou para conversar, queria saber sobre mim. Eu falei para ele que eu faço um trabalho social, um projeto com gente na favela e pá. Aí esse grupo de empresários pegou e falou assim, vem aqui, vamos fazer uma reunião. Abraçaram o ministério dele, abraçaram o projeto dele, montaram como se fosse uma instituição séria. Falaram, nós vamos te ajudar, mas nós somos pessoas que gostamos tudo transparente, com nota fiscal, que gastou. E detalhe, são tudo gente do dinheiro, mas não gostam de igreja grande. Frequenta igreja de 100, 80 pessoas, mas ajudam. E aí o que acontece? Abraçaram, aí ele falou, Momô, vamos lá. E eu cheguei lá, entrei lá naquele casarão, né, aquele AP, fiquei meio assim, né, porque eu olhava para aquelas irmãs com aquelas bolsas importadas, né, eu olhava do lado direito, uma falava, olha, estou indo para a Austrália. A outra, estou indo para Miami. A outra, estou indo para Paris. Mas você sabe que do lado assim, eu ficava ouvindo o que elas falavam, mas tudo que elas falavam tinha o nome de Deus. Eu estou indo lá porque Deus está nesse negócio. Eu estou indo lá porque Deus vai agir. Eu estou indo porque Deus faz. E eu percebi que por mais que ela tinha dinheiro, elas eram pessoas que têm posse, moram em mansões assim enormes aqui no centro de São Paulo, mas só que elas são pessoas que usam do seu poder econômico para ajudar as pessoas. Sabe o que eu aprendi ali? Inclusive, aí esse Marcelo falou assim, quem é esse rapaz? Aí o Marcelo, o Marcos Lemos falou, isso aqui é o pastor da minha igreja. Ele falou, não, com a palavra, o pastor Moacir. Pode falar o que você quiser. Aí eu contei um pouco da minha história, da minha conversão. Comecei a falar. E eu percebi que tinha um judeu lá. Eu não sabia que ele era judeu, pastor. Ele não tirava o óleo de mim. Eu falei um negócio lá que foi um negócio profético e que atingiu o coração do judeu. E ele, quando eu falei isso, eu não percebi, ele cutucou a esposa dele, a noiva dele, que é médica. E aí depois que acabou a reunião, eles me convidaram para retornar. Terça-feira eu vou lá, voltar lá para levar uns brinquedos, foram arrecadados junto com o Marcos. E aí, na hora da confraternização, ele falou assim, eu sou judeu, abra sua mão. Ele me deu dinheiro. Eu falei, por que você está me dando dinheiro? Porque a minha cultura ensina que todas as vezes quando alguém fala da parte de Deus e aquilo é resposta pura para mim, eu dou dinheiro. Você foi a resposta de Deus hoje para mim aqui nesta casa. E eu quero que você pegue essa oferta. Mas eu percebi que esse grupo de pessoas, diante desta crise, ali eles não falaram de política, eles não falaram de nada, mas eles ali se juntaram e disseram assim, nós não vamos salvar o mundo, nós não vamos resolver os problemas do Brasil, mas nós vamos patrocinar o sonho de muitas crianças que moram na favela. Nós vamos patrocinar o sonho de muitas mães lá na favela.
Nós vamos dar cesta básica, nós vamos dar brinquedo, nós vamos fazer tudo. E eles vão fazer um projeto agora, dia 17 de dezembro, do qual eu fui convidado para participar. Por isso que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Porque no meio dessa situação toda, nós temos, de acordo com a nossa possibilidade, de fazermos a nossa parte. Você pode ser um canal da graça de Deus para viver um pouco do tempo da igreja primitiva. Eles dividiam entre si as coisas. Se eu tinha 2 pares de sapato, eu dava um para o outro. Eu conheço uma irmã, amiga minha, esposa do meu chefe. Ela tem 120 pares de sapato na casa dela. Ela é da congregação cristã. Ela mandou construir um negócio, está tudo dentro da caixa. É sapato que às vezes ela conversa usa uma vez e depois fica ali. 120 pares de sapato. Novinho. E eu fiquei pensando em um monte de gente que não tem condições de comprar um par de sapato. Então, no meio dessa situação, irmão, nós podemos sempre fazer a diferença, ser um canal da graça de Deus, para de alguma forma ser bênção na vida das pessoas. Se meu gigante é a falta de afetividade, então devo procurar exercitar, ser mais carinhoso. Se meu gigante é a baixa estima, então eu vou amar mais e cuidar mais de mim. Outra coisa, eu já estou quase terminando. Reconhecendo que Deus é maior de todos os gigantes. Ele é o único Senhor soberano do universo, por meio de gigantes que se levantem. Eles sempre serão menores do que o Senhor. Aqui tem pessoas que já voaram de avião. E você sabe que às vezes lá de cima você olha, né? De perto você aqui embaixo você vê o tamanho do gigante. Mas lá de cima você olha as pessoas tudo assim, ó. Parece umas formiguinhas. Eu estou falando para você que é assim que Deus vê os gigantes. E eu quero dizer para você que quanto maior for o gigante que está te atormentando, maior vai ser o tombo. Porque você conhece a história de Davi. O gigante era enorme, não tinha como ele errar. Ele poderia simplesmente ser pequeno em estatura. Mas quando ele pegou uma daquelas pedrinhas lá e acertou, irmão, não teve como errar. Você pode ser pequeno em estatura, mas a unção que está sobre a sua vida vai ser a unção que vai derrubar o gigante. Não é porque você é melhor que ninguém, é porque você é a marca da promessa, tem a marca da promessa, e você tem a presença de Deus na sua vida. Não abra mão das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão dos santos, são indispensáveis na batalha contra os gigantes. Paulo falava aos Efésios que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra todos os principados e potestades. É tempo de a gente dar as mãos. É tempo da gente se unir. Sabe o que é isso, irmão? Presta atenção. Não é hora de um acusar o outro. Fulano caiu, vamos ajudar a levantar. Pastor Gesiel Gomes, um dos maiores pregadores, teólogos do mundo, ele diz assim, que infelizmente o povo de Deus é o único povo que quando vai para a guerra e um soldado se fere, ao invés de as pessoas ajudarem a curá-lo, eles pegam e pisam em cima. Não é hora da gente acusar ninguém, não é hora de você pisar em ninguém. Para mim não adianta o que falam de você. Se você um dia vier falar mal
de alguma pessoa para mim, não adianta. Irmão, eu já falei isso para o pastor Haroldo, já falei isso para a pastora Marisa, não adianta. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto e ponto final. Ah, mas fulano, irmão, não tenho nada a ver com as coisas erradas que ela fez. Se ela errou, isso é problema de Deus e ela. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu tenho que amar. Eu tenho que ajudar. Porque a sua vitória vai ser sempre a minha vitória. Eu quero mais que você cresça. Eu quero mais que você conquiste. Esse é o meu desejo. Um dia eu falei isso para o meu pastor, e eu estou terminando. Houve uma situação, e eu falei essas palavras para o meu pastor: fique tranquilo, esse problema Deus vai resolver. E resolveu. E eu pude chegar para o meu pastor e falar: está vendo? Como vale a pena às vezes entregar nas mãos de Deus? Vamos continuar amando a pessoa, mas sabendo que Deus agiu no meio dessa situação. Então não cabe a nós julgarmos ninguém. E eu vim trazer esta palavra aqui, porque chegou o tempo da igreja se unir. Chegou o tempo da igreja dar as mãos. E nesta noite eu quero orar por você, que por algum motivo tem enfrentado gigantes, e você entendeu o que Deus falou aqui nesta noite. Eu quero abençoar a sua vida, e eu quero ser um instrumento para ajudar você a vencer os seus gigantes, e você vai vencer, porque nós somos a igreja, irmão. Alguém um dia disse: fulano, se ganhar, vai fechar a igreja. Irmão, mentira. Está escrito aqui em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Eu quero dizer: as portas do inferno jamais. Está escrito lá o quê? Jamais. Está escrito o quê? Jamais. Jamais fecharão as portas. As portas do inferno jamais vão fechar a igreja. Sabe por quê? Irmão, se alguém vir aqui botar o cadeado ali, vocês não vão fazer mais culto aqui. Tem problema, irmão? Eu sou a igreja ambulante. Eu saio daqui porque eu sou a igreja. Aonde eu vou, a presença vai. Eu vou na faculdade, a presença de Deus vai comigo. Eu vou fazer uma visita no hospital, a presença vai comigo. Aonde eu vou, a presença de Deus vai. Se eu posso reunir com você no meio da rua aqui agora, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Nós temos a capacidade de trazer Deus aqui na terra. E nesta noite, é nessa fé que eu quero orar para você que veio aqui nesta noite, para dizer que tudo é possível aquele que crê. Daqui a pouco você vai embora, mas a presença de Deus vai com você. Quando você tocar lá, entrar no seu apartamento, você entrou no seu apartamento, a presença entrou com você. Amanhã você acordou para ir para o ponto de ônibus, para pegar o metrô, a presença de Deus vai com você. Não tem, nós somos a igreja. E eu quero declarar isso para Lucifer e seus anjos, que jamais ninguém vai fechar as portas da igreja. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar, e a unção que faz a diferença é ela que vai dar vitória para o povo de Deus, e o Brasil saberá que verdadeiramente Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque de pé. Você que entendeu essa palavra, eu quero abençoar você hoje. Eu quero orar por você, porque eu creio em milagres. Eu creio que Deus restaura. Todos aqui têm testemunho de vida.
Se existe um lugar onde tinha muito lixo, é a igreja. Porque tem pessoas que Deus tirou do lixo, libertou, transformou ela, deu uma nova vestidura, colocou até um anel, e você teve a sua vida transformada. Se eu fosse daqui tempo, você poderia contar um pouco da sua história. Por isso que nós temos que viver sempre em novidade de vida. Se você entendeu o que eu falei, você quer receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui, que eu quero orar por você. A nossa família, a nossa casa, ela vai ser abençoada. Porque a igreja, ela começa dentro da nossa casa. Quando a gente pega, reúne, abre a Bíblia e a gente começa a fazer o tal do culto doméstico. A gente começa a falar os princípios da palavra de Deus já dentro de casa. Uma vez, eu ouvi da boca da irmã Rose, que está ali, uma coisa muito interessante. Nós fomos fazer uma visita na casa dela e ela comentou sobre a importância e o significado da mesa. Quando a gente senta na mesa, não é para quebrar o pau, para discutir. Quando a gente senta na mesa é para ter comunhão, é para comer, é para beber, é para falar das coisas boas, também das dificuldades, de compartilhar. E eu nunca esqueci isso que ela falou. A mesa tem um significado, porque ali os assuntos fluem. O que não pode fluir numa mesa é você falar mal da sua igreja, falar mal do seu pastor, porque você vai estar falando isso perto do seu filho, da sua filha. Não. Você tem que falar para o seu filho que toda vez que ele for na igreja, ele tem que prestar atenção naquela mulher, naquele homem que está pregando. Porque se ele prestar atenção em cada palavra que está saindo do altar, a vida dele vai ser transformada, não vai ser reformada. A vida dele vai ser transformada pelo poder de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida, Senhor, do teu povo que veio aqui à frente. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor hoje vai restaurar a autoestima de muita gente aqui. O Senhor vai restaurar relacionamentos, casamentos hoje aqui. O Senhor é um Deus, meu Pai, que vai curar feridas. O Senhor vai tirar a ansiedade das pessoas que estão aqui nesta noite. O Senhor, meu Pai, vai curar a alma de pessoas que foram feridas por palavras que atingiram os corações, que entristeceram a sua alma. O Senhor, nesta noite, é um Deus que está se manifestando também na vida de muitos irmãos aqui, porque o Senhor falou sobre a palavra de repente, e o de repente de Deus vai acontecer. Eu vim de Santo André para cá para dizer que isto vai acontecer, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos, meu Pai, nós temos a marca da promessa, a presença de Deus, ela nos acompanha, Senhor, e por conta disso, meu Pai, nós vamos conquistar, nós seremos vencedores, nós vamos vencer. Senhor, nós estamos no mês de novembro, o ano ainda não acabou. Até 31 de dezembro, Senhor, tem muita coisa para acontecer.
o de repente de Deus vai acontecer na vida de pessoas até 31 de dezembro. Senhor, porque ainda o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que está trabalhando 24 horas. Enquanto eu estou pregando aqui, Ele não está de braço cruzado. Ele está trabalhando no Japão, em Portugal, lá no Nordeste. Ele está trabalhando, meu Pai, nos mais de 5.000 municípios deste país. Pai, eu ministro, Senhor, essa unção. Eu creio, Senhor, no agir de Deus. Eu creio no milagre de Deus. E eu estou hoje aqui nesta igreja. E eu quero declarar, em alto e bom som, que o pastor presidente da Igreja Batista Livre, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o pastor Haroldo, a pastora Marisa, como o pastor Adalberto de Freitas, como eu, todos nós somos pastores auxiliares. Jesus é o dono desta igreja, é Ele quem vai fazer. É Ele que tem os projetos certos para esta igreja. É Ele que vai ser glorificado, porque a glória vai ser dEle. Porque tudo vem dEle, a unção vem dEle, o milagre vem dEle, a cura vem dEle. Senhor, daqui a pouco essa reunião vai terminar. E eu quero declarar que todos aqui vão dormir o sono do justo. Eu quero ministrar o Salmo 4, verso 8. Em paz eu deitarei, em paz eu dormirei, porque só Tu me faz repousar. Eu ministro isso na vida dos Teus filhos. E creio, Pai, numa semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu profetizo que vai ser uma semana de vitória para o Teu povo. Que eles sejam renovados. Abra os olhos espirituais do Teu povo, para que eles possam contemplar as maravilhas da Tua lei. Eu ministro isso, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Foi um prazer poder estar com os irmãos hoje aqui. Glória a Deus. A Alice só vai dar um recadinho, Alice, por favor. Bem rapidinho, irmãos. Nós temos no dia 26 de novembro, às 19h30, vai ser a Noite dos Casais. O tema é o poder da aliança. Então eu queria falar com os casais da igreja. Invista no seu casamento, amém? Nos procurem no final do culto, nós vamos dar todas as informações, já temos o convitinho, mas invista, amém? Vai ser uma noite muito agradável, muito gostosa para nós. Guarda essa data, é muito importante. Como nós ouvimos, né, o diabo não brinca, ele está destruindo as famílias. Vamos investir no nosso casamento. Então, nos procure, é R$40 por casal, vai ser uma noite muito gostosa e muito agradável, tá bom? No final do culto pode falar comigo, já tem os convitinhos e vai ser uma bênção para nós, tá bom? Obrigada. Amém. Vamos agradecer, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, por esse momento em que o Senhor nos permitiu, Senhor, estar aqui na Tua presença, ouvindo uma palavra poderosa que eu creio que entrou no coração de cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, a cada lar aqui representado, Senhor, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Na quinta-feira, não esqueçam, às 15 horas nós temos reunião de oração com a pastora Marisa, e no domingo às 18h30 estaremos aqui novamente. Amém? Deus abençoe a todos.